Amém? Sabe que o Dudu estava falando comigo agora numa reunião que nós estávamos, e lá no retiro eu perdi essa palavra, mas teve 2 missionários lá pregando e falando, e ele estava dividindo comigo sobre a liberdade que nós temos aqui de falar da palavra do Senhor, né? A palavra de Deus diz ide, né? E a gente tem essa liberdade de pregar e entregar o que o Senhor nos manda. Ele estava falando que lá tem tantos locais que é proibido, o pessoal tem que se esconder, e os cultos normalmente são prolongados porque eles têm que aproveitar ao máximo o período que eles têm para adorar a Deus, porque depois eles não sabem novamente quando eles vão conseguir adorar. Então, você pode dar um glória a Deus, um aleluia, porque você tem a liberdade de adorar a Deus em todo momento, em todo instante, em qualquer lugar. Se você quiser, ei pastor, eu quero ir para a igreja orar o dia inteiro, eu tenho certeza que o nosso pastor vai abrir as portas para você. Então a gente tem essa liberdade. Uma coisa tão preciosa, que às vezes a gente não dá valor e tantos queriam ter, né, Dudu? E não podem. Então eu acho que a primeira coisa que eu quero te dizer é que tu não esqueça que o motivo, o real motivo, a gente fala sobre tudo, né, pastor? Mas o real motivo de nós estarmos reunidos aqui é um só, é Jesus. Amém? 1 Reis, no capítulo 13, é o versículo 9. Eu queria falar aqui sobre 2 profetas, 2 histórias parecidas, porém diferentes. Amém? E Deus me conduziu hoje a trazer uma palavra e um questionamento. Aonde estão os nossos olhos? Para onde eles estão direcionados? Você vai entender o decorrer da palavra o porquê disso, amém? O Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada, e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde eu vim. Amém? Essa palavra está falando da história de um profeta, que ele foi escolhido por Deus para falar com Jeroboão. Então esse profeta ele foi designado a falar com Jeroboão. Jeroboão, ele foi, né, um dos oficiais de Salomão na história. Eu não vou me prolongar muito na história porque tem bastante coisa para a gente falar, não é bem sobre isso, mas só para vocês entenderem um pouco do contexto. E Deus tinha dito para ele, através do profeta, que ele iria ser um rei. Amém? Deus disse assim, depois se vocês quiserem ler, está em 1 Reis 11:37. Jeroboão, eu vou fazer de você o rei de Israel, e você vai governar todo o território que quiser, se você der atenção a todas as minhas ordens e viver de acordo com a minha vontade, fazendo aquilo que eu aprovo e obedecendo às minhas leis e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi. Então eu sempre estarei com você e farei com que você seja o rei de Israel. Você será o rei de Israel, como fiz com Davi. Certamente farei com que os seus descendentes governem depois de você. Por causa do pecado de Salomão, eu castigarei os descendentes de Davi, mas isso não será para sempre. Tá, fechou? Então, o critério era que ele não tirasse os seus olhos de Jesus, amém? Então, o que acontece? Ao decorrer da história, Jeroboão, com medo de perder o seu reinado para o filho de Salomão, porque, enfim, o pessoal ia adorar no outro reino, e ele fez deuses, fez 2 touros lá de ouro para que o pessoal adorasse. Deus, resumidamente, ficou irritado, bravo, porque não era o primeiro que ele dizia: cara, tu só tem que me adorar, me servir e me obedecer e não adorar os outros deuses, amém? E Deus vai te abençoar com riquezas, Deus vai te dar um governo, a sua descendência vai ser abençoada, mas como sempre, né, o ser humano é complicado, não é fácil, né? Então o que aconteceu? Ele foi lá, criou outros deuses com medo de perder o reinado dele e com medo de ser morto. E Deus mandou um profeta até ele. Por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel e chegou ali quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer sacrifício. Seguindo a ordem do Senhor, o profeta
assim contra o altar. Então ele estava lá diante do altar, fazendo o que não era para fazer, porque Deus já disse que não era para ele fazer. E o profeta falou assim contra o altar: ó altar, ó altar, o que o Senhor Deus diz é isto: vai nascer um descendente de Davi, que se chamará Josias, em cima de você. Ó altar, ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos e que oferecem sacrifício em cima de vocês. Ele também queimará ossos de gente sobre você. E o profeta continuou, ele não parou por aí. Ele disse assim, ó: este altar cairá em pedaços, e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Essa será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim. Imagina, cara, tá lá o rei, né? Vai lá o rei lá, fazendo sacrifício. É o grandalhão, o maioral. E aí chega o profeta e distrai ele tudo isso. Começa a dizer que vai ser arruinado, que o altar dele vai ser destruído. Começa a falar um monte de coisa. O que o rei não ia sentir naquele momento, né? Continuou, aí... cadê? Deixa eu me achar aqui onde eu perdi. Esse altar cairá em pedacinhos, estiverem nele, o Senhor Deus falou por meio de mim. Quando Jeroboão ouviu isso, apontou para o profeta e ordenaram: prendam esse homem. Queriam que prendesse Jeroboão, o profeta, pelo que ele tinha dito lá para o rei. No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado. No mesmo instante. Então o braço do rei ficou paralisado e ele não pôde fazê-lo voltar à posição normal. Ficou paralisado e não pôde fazê-lo voltar ao normal. De repente o altar caiu em pedaços e as cinzas se espalharam pelo chão, como ele tinha dito que ia acontecer. O profeta, em nome do Senhor, tinha dito que ia acontecer. Então o rei disse ao profeta: por favor, acalme o Senhor, seu Deus, e ore por mim para que ele cure meu braço. Aí já veio um momento de desespero. Primeiro ele mandou prender o cara. Aí ele se desesperou e agora disse: por favor, mande o Senhor, seu Deus. Então ele reconheceu que não era o Deus dele, era Deus de Jeroboão, o profeta, amém? Então o rei disse ao profeta: por favor, acalme o seu Senhor, seu Deus, e ore por mim para que ele cure o braço. E o profeta fez o que o rei pediu, e o braço do rei sarou. Então o rei disse: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa, eu vou recompensar você pelo que fez. Mas o profeta respondeu: mesmo que o Senhor me desse a metade de sua riqueza, eu não iria com o Senhor, e nem comeria, nem beberia nada deste lugar. O Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada, e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde eu vim, amém? Eu estava lá adorando, ele disse que ia acontecer as coisas, aconteceu, o braço ficou paralisado, o rei veio lá: ei, me cura, por favor, pede para o Senhor, seu Deus. Depois disso, qual é a primeira coisa que ele faz? É um convite para comer e para beber da comida dele. E Deus, ele te dá uma missão. A missão é que você vá lá e entregue algo dele para alguém. Nesse meio desse caminho vão ter problemas, aflições, dificuldades. Vai ter alguém que vai querer te matar, vai ter alguém que vai querer te prender, vai ter alguém que vai te menosprezar, amém? Mas você tem que entender que os seus olhos têm que estar em Jesus. Por quê? Porque Jesus, no final de tudo isso, independente de qualquer coisa que aconteça, o inimigo, quem estiver te apontando, quiser te prender, no final o que ele vai fazer? Vai te convidar para comer com ele. Está entendendo? Então o inimigo é astuto, irmão. O inimigo ele não vem com mauzão, ele tenta mauzão, depois ele vem bonzinho. Ele quer que tu sente ali na mesa com ele, coma com ele, beba com ele. E até esse momento o profeta ele estava nos olhos em O profeta ele estava com os olhos em Jesus. Não vamos esquecer, irmãos, me ajuda aí. Ele estava com os olhos em Jesus. Então ele disse: cara, eu não vou comer, eu não vou beber. Ele disse mais: que tu me desse a metade dessas riquezas, eu ainda assim não beberia e não comeria contigo. E diz que o profeta, depois se vocês quiserem lendo ali, a palavra vai falando, tá? Eu vou resumindo porque tem bastante coisa. E diz que o profeta vai indo, segue o rumo dele para outro caminho, como Jesus
tinha um profeta mais velho. E esse profeta mais velho ficou sabendo do que tinha acontecido e perguntou para os seus filhos: aonde esse profeta foi? Os filhos disseram onde o profeta tinha ido. E ele subiu lá na mula dele, cavalo, sei lá o que usava naquela época, e se foi lá atrás do profeta. Até que ele achou o profeta descansando um pouquinho lá, tirando o tempinho dele para poder continuar a caminhada. Detalhe, irmãos, Deus tinha dito para ele que ele não comesse nem bebesse. Então e que ele voltasse para o outro caminho. Então daqui a pouco o caminho poderia ser até mais longo, né, Marcinho? A história não fala, mas poderia ser um caminho mais longo. Então eu acredito que o profeta, no mínimo, estava com fome e sede. Até porque ele parou para descansar um pouco. E olha só, quando ele para, e ele já está praticamente no meio do caminho, vem esse outro profeta e diz para ele o seguinte: ele perguntou: foi tu que fizeste lá, falaste com ele, você é o profeta? Ele disse: sou eu mesmo. Disse: sou eu sim. No versículo 15, esse outro profeta mais velho diz assim: venha até minha casa e coma alguma coisa comigo. Convidou ele, mas o profeta de Judá respondeu a mesma coisa. Olha só: eu não posso ir até a sua casa, nem ficar hospedado lá, e também não vou comer nem beber nada aqui com você, porque o Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada, e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. Amém? Amém. Porque nossos olhos devem estar em Jesus. Amém. Então, os olhos dele estavam em Jesus. Ele tinha entendido que a missão dele era lá, entregar aquela palavra para Jeroboão, fazer o que ele tinha que fazer, não comer, não beber, dar as costas e voltar por outro caminho. Até então os olhos dele estavam em Jesus. Amém. Então os olhos dele estavam em Jesus. Então o velho profeta disse: eu também sou profeta, como você, e o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Mas ele estava mentindo. Aqui está escrito na Bíblia, amém? Mas ele estava mentindo. Então, o que o profeta fez? O que vocês acham que o profeta fez? Obedeceu quem? O profeta mais velho. Só que aí a gente volta para o que eu estava falando. Nossos olhos têm que estar onde? Em Jesus. Até então os olhos do profeta estavam em Jesus. Ele estava entendendo qual era a missão dele. Jesus tinha dito para ele: vá lá, faz o que tem que ser feito, não come, não bebe e volta para outro caminho. Ele parou para descansar. E naquele momento, fome, sede, um caminho mais longo. E cara, na nossa vida é a mesma coisa. Deus te dá algo para te fazer. Deus te dá um trabalho para ti, dentro da igreja, enfim, um ministério. Ele tem algo lindo para a tua vida. E aí tu começa esse ministério. E está tudo certo, porque os teus olhos ainda estão em Jesus. Então você está lá, você está adorando, você está todo vapor, pastor. Ei, pastor, me dá o que eu quero, eu vou fazer, eu vou trabalhar. Só que chega um determinado no caminho que a gente sente fome, a gente sente sede, a gente quer mais de Deus. Amém? E a gente está ali buscando e às vezes a gente para descansar um pouco. E nesse meio do caminho vai aparecer circunstâncias, problemas, dificuldades que vão querer tirar os teus olhos de Jesus. E aí, o profeta ali já talvez com fome, com sede, ele cede. Ele vai até a casa desse profeta mais velho. O profeta vai lá, alimenta, come, bebe com ele. Deus fala com o profeta velho e manda dar um recado pro profeta que entregou a mensagem a Jeroboão, que ele ia morrer. Que triste, né? E ele morre no meio do caminho, porque ele tirou os olhos de Jesus. Então, foca nisso. Porém, em algum momento, na metade do caminho, ele tirou os olhos de Jesus e ele padeceu. Nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se nós não estivermos focados, se nós não entendermos que, por menor que sejam as coisas,
Era uma coisa pequena, irmãos, pensa comigo. Era só para comer e beber. Era um outro profeta. Pelo menos ele se identificava com outro profeta. Amém? E a palavra de Deus diz que nos dias de hoje haverão muitos falsos profetas, tá bom? Você tem que cuidar, você tem que estar atento. Vocês têm que estar com seus olhos em Jesus. Por quê? Vai chegar os dias, irmãos. Vai chegar momentos que daqui a pouco vocês vão estar mais enfraquecidos. Nós vamos estar mais enfraquecidos. Tem momentos que nós estamos em alta, tem momentos que nós estamos em baixo. Amém? Mas se nós estivermos com os nossos olhos em Jesus, amém? Nós estaremos seguros. Estaremos bem. Até aqui tudo bem? Essa é a primeira história de um profeta que iniciou com os olhos em Deus. Amém? Mas no final ele tirou o foco dele e ouviu a voz de um homem. Elias, como muitos sabem, foi um cara que, tem muita história, né? Tem muita história ali para contar, muita coisa bacana. Mas, resumindo a história, tá? Ali até dá o título de Elias e a seca, como vocês sabem, os corvos alimentaram Elias e ele bebia de um rio ali. Porém, com o tempo esse rio secou, porque Deus tinha dito que, enfim, aquele local ali onde ele estava iria secar. E aí tem a história que vocês devem conhecer de Elias e a viúva de Sarepta. Nunca sei falar Sarepta, né? Sarepta. Está Sarepta aqui, mas eu posso estar pronunciando errado. Amém? Amém? Aqui, Elias, ele tem, nessa pequena história aqui, ele tem esse rio ele seca, enfim. E Deus diz para ele no versículo 8 do capítulo 17, quem quiser abrir, está no telão aí? 1 Reis 17, versículo 8, amém? Vou esperar aí o telão tá ali. Fechou, Dani? É demais. Então, vamos ler ali. A história diz o seguinte, versículo 8. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali lhe dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva, que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Me dê um pouco de água para eu beber. Deus disse que não era para comer. O outro estava com fome e aí o Pai do Céu vem. Olha só, olha a história, presta atenção. Porque os teus olhos têm que estar em Jesus. Amém, glória a Deus por isso. Então, ele foi para Sarepta, então me deu um pouco de água para beber. Versículo 11. Quando ele ia indo buscar água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Cara abusado, né? Ô pastor, chega aqui, pede água e me diz: me traz um pãozinho também que eu estou com fome. Ai, graças a Deus, Marquinhos da vida, né? Então, ele vai lá, pede água para ela, porque ele estava com sede, o rio tinha se secado. E ele estava, logo depois ele pede um pãozinho, né? Para, enfim, se fortalecer, ficar forte, ficar bom e tal. E traga pão, por favor. Versículo 12. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus, novamente, mais uma pessoa que reconhece Deus não como Deus dela, mas reconhece como o Deus de Elias. Amém? Prestem atenção aqui. Os seus olhos estão em Amém. Está fraco. Os nossos olhos estejam em Jesus. Tá. Achei que tinha alguém dormindo aí. Então tá. Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouquinho de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Olha que história triste, né? Ela
já estava com a cabeça ali fechada, entendendo que não havia mais o que fazer, que ela ia morrer, desesperada, e ela tinha focado naquilo, que pronto, ela já tinha botado o ponto final na vida dela. Aí, no versículo 13, Elias diz para ela o seguinte: não se preocupe, disse Elias, vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga para mim. Cara abusado, mano. Ele pediu uma água, pastor, depois traz um pãozinho. Aí ele disse depois que o primeiro era para ele, pra te ver, né? É assim, o primeiro é para mim. Mas olha só, Deus é bom. Olha só, traga o primeiro para mim, depois prepare o resto para você e para o seu filho. Gente, aqui tem uma promessa no versículo 14: pois o Senhor Deus de Israel diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite do seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Vamos voltar um pouco à história, tá? Duas histórias, coisas diferentes. Elias, Deus mandou ele fazer algo, assim como o outro profeta. Amém? Elias, por estar pedindo água e pão, provavelmente também estava com fome e sede, correto? Pensa você, com fome, com sede. Amém? E aí Deus pega e te diz o seguinte: Luísa, vai até a casa lá do Júnior e pede para ele um copo d'água e um pãozinho. E o Júnior pega e te diz o seguinte: Luísa, não tenho nada aqui, mal tenho para mim e para Maria, nós vamos comer e vamos morrer. Mas Deus tinha dito para ele que era para ele ir lá. Deus às vezes manda a gente fazer determinadas coisas e a gente chega nesse determinado local ou num determinado momento que a gente vai fazer isso e a gente se depara com uma situação diferente do que a gente pensa. Ele poderia pensar o seguinte: Marcinha, Deus vai me mandar até essa mulher porque provavelmente ela está com os armários cheios de comida e com muita água, eu vou ter um banquete, não é? Pensa comigo, se Deus diz para ti que daqui a pouco a tua promessa é que tu vai chegar em determinado local para matar a tua fome, o primeiro pensamento do ser humano é que eu vou chegar em determinado local e eu vou ter um banquete servido para mim. Olha que abusado nós somos, a gente quer tudo na mãozinha, né? Assim como foi com Moisés. Deus disse que tinha uma terra prometida para aquele povo, amém? Qual foi o problema do povo, pastor? Que eles achavam que chegar lá ia ter leite e mel, simplesmente sentar lá, vamos? Não. Lá é a luta. Tinha que derrotar os gigantes lá, tinha que fazer uma série de coisas, tinha que passar por um processo para obter o que Deus tinha prometido, amém? Nós temos que entender isso, gente. O crente tem que entender que sim, Deus vai te abençoar. Sim, Deus tem algo para ti, mas não vai ser fácil. Em nenhum momento a palavra de Deus diz que ia ser fácil. Mas Ele sempre diz que os nossos olhos devem estar em Jesus. Amém? Então que os nossos olhos possam estar em Cristo. Elias estava com os olhos em Deus. Elias tinha passado já por várias situações em que foi provado para ele. E ele cria no Deus que ele tinha. Então, a mulher diz para ele: eu não tenho comida, o pouco que tenho é para alimentar eu e meu filho, e ainda nós vamos morrer. Cara, que depressão! Depressivo! Ele poderia se tomar conta daquilo: nossa, vamos morrer junto então. A gente tem que se atentar a isso. Mas Elias, ele estava com os olhos em Jesus, e ele entendeu que Deus tinha algo ali, que Deus já tinha alimentado ele através dos corvos, Deus já tinha dado água para ele através do rio, Deus já tinha feito muita coisa, e não somente chegou lá como lançou uma palavra profética. Aquele povo passava por um momento de seca enorme sobre aquele local, e Deus tinha dito que isso ia acontecer, e por isso que no final ele fala: nem faltará azeite no seu jarro,
até o dia em que eu, Senhor, fizer cair a chuva. E Deus é tão bom, mas às vezes a gente é muito teimoso, né? Mas sim, Deus já tinha se mostrado presente sobre a vida dessa mulher. A história fala um pouco mais à frente que Elias estava hospedado na casa dessa mulher. Cara, mais uma vez, abusado, né? Que loucura. Ele foi lá e pediu água, ele foi lá e pediu comida, né? Não tinha. Ele lançou a palavra profética na sua mulher e ele se hospedou lá, pastor. Amém? Vocês estão entendendo? Só que a palavra diz que o filho dessa mulher, ele ficou doente, faleceu. Um pouco mais à frente a história diz que o que eu fiz para esse Deus? Ele não gosta de mim? Deus ainda não tinha, a mulher ainda não tinha reconhecido Deus, apesar daquilo que tinha ocorrido, ainda não tinha. E Elias pegou a criança, levou até o seu quarto, e a história diz que ele por 3 vezes ali, ele se inclina diante daquela criança e clama a Deus: Senhor, que ela venha viver. Olha como Deus é bom, olha como Deus é grandioso. Aquele homem clamou por vida, ele clamou por um milagre, e aquela criança voltou à vida. E a palavra diz, um pouquinho mais abaixo aqui, no versículo 24 do mesmo capítulo, do capítulo 17. Então ela disse a Elias: agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente te fala por meio dele. Ela reconheceu, já não era mais o seu Deus, ela reconheceu quem era o nosso Deus. Irmãos, nós temos que estarmos atentos. Os nossos olhos, eles têm que estar em Jesus. Nossos olhos, eles têm que estar em Jesus. Nós temos que entender que processos vão acontecer, momentos ruins vão acontecer, dificuldades vão acontecer, mas se os nossos olhos eles estiverem em Jesus, cara, pode vir a tempestade que for, pode vir o problema que for, pode vir a dificuldade que for, Jesus, ele está ali contigo. E a promessa dele vai se cumprir. A promessa dele vai se cumprir sobre a tua vida. Não importa se o teu problema é fome, se o teu problema é sede, se o teu problema é espiritual, financeiro, não importa. Se ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Mas nós temos que estarmos atentos para o que ele tem para nós. Nós temos que estarmos atentos para o que ele tem para nós, para as suas promessas. Amém? A gente conhece a história, é muito famosa, de Simão Pedro, quando estava no barco. O que ele fez? Se és tu, Senhor, que eu ando sobre as águas, amém? Amém? E Jesus disse para ele o que, pastor? Vem. Volta abusado, né? Vem. Jesus disse para ele: cara, vem. Vem. E Pedro foi e botou o primeiro pé. E ele estava ali, o que, Marcinha? Andando sobre as águas. Só que, cara, ao decorrer disso, começou a tempestade, começou aquela muvuca, aquele momento difícil. Voltamos, o início, a gente dá o primeiro passo, dá o segundo passo, dá o terceiro passo, e a gente vai indo. Porém, vai vir um momento difícil, amém? Todos nós passamos por esse momento. Só que quando ocorreu esse momento difícil, o que aconteceu? Pedro tirou os olhos dele e ele afundou. Então a Bíblia, em vários momentos, em várias histórias, eu quis trazer apenas 2 histórias conhecidas aqui, que os nossos olhos eles têm que estar em Cristo. Às vezes a gente se foca tanto no que o mundo tem nos apresentado, em tantas coisas, que nós esquecemos do que Deus tem para nós. Eu falei em algumas mensagens anteriores sobre chamado, sobre ministério, sobre o que Deus quer de ti aqui. Sabe que essa ideia que o pastor deu das quintas-feiras, dos ministérios estarem aqui pregando, fazendo, enfim, trazendo uma palavra, fazendo oração pela unção,
É muito bênção, pastor. Isso é demais. Porque às vezes nós nos acomodamos, nós ficamos sentados na nossa cadeira, quietinho, tá bom, amém? Mas o problema é que às vezes a gente esquece que a gente se torna um telespectador. Como é que é o nome que se diz? Que não só assiste, a gente vem apenas assistir um culto. Eu não sei essa palavra aí mesmo, tá? A gente se torna isso aí, a gente vem pra cá assistir. Sendo que o verdadeiro motivo de nós estarmos aqui é o quê? É Jesus, mas é fazer o que para Ele? Adorar a Deus. Então nós não podemos assistir o culto, amém? Nós precisamos adorar o Senhor. E você adora participando aqui em cima, você adora louvando e dando glória a Deus, um aleluia aí embaixo, amém? Você adora, como o Eduardo falou no início do culto, louvando o nome do Senhor. Irmão, não venha ser apenas mais um tele, não sei o que lá. Não venha apenas mais assistir o culto. Venha adorar a Deus. Venha participar. Assim como nós temos o nosso devocional na nossa casa, e a Marcinha trouxe para o nosso grupo do ministério esses dias, algo que tocou muito no meu coração, que sobre os louvores, enfim, lá, que a irmã falou, a gente tem o nosso momento devocional na nossa casa, ou deveríamos ter, amém? O culto é a mesma coisa, só que ele é o nosso devocional em comunhão com os nossos irmãos. E quantas vezes nós nos encontramos no culto, galera? Assim, fechadinho, cansadinho. Ei, querido, Jesus quer que tu te levante e diz: ei, Deus, eu estou aqui, eu quero mais de ti, eu quero te adorar, eu quero dizer o quanto o Senhor é santo, o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor é grandioso, que o Senhor é o mesmo Deus de Moisés, o Senhor é Deus que faz milagres, que cura, que liberta, amém? Você pode adorar a Deus por isso? Você está falando do seu Criador, o Rei dos Reis, que deixamos de ser apenas de assistir os cultos, mas que possamos adorar a Deus, que nós venhamos entender o nosso propósito. Diga para o Senhor: Senhor, o que você quer de mim? Você quer que eu louve? Você quer que eu louve, exalte? Você quer que eu pregue? Você quer que, enfim, não sei. Você já perguntou para Deus o que Ele quer de ti? Deus, Ele quer te usar. A palavra de Deus diz: ide, pregar o evangelho a toda criatura. Às vezes a gente se acovarda, irmão. Não tire seus olhos de Jesus. Fique com seus olhos firmados nele. Você é filho de Deus. Você é escolhido pelo homem. Amém? Que nós possamos ser fortes, corajosos e entender que os nossos olhos, eles estão em Cristo. Amém? Queria te convidar a você passar aqui nessa